Bom, vamos lá. Atividade 6, né? Que vai ser correspondente aí à eliminação de fármacos e a cinética desses processos. Primeiro, a gente tem que saber alguns conceitos, tá ok? Para poder responder isso aqui tranquilamente, né? Primeiro, de profármaco, né? O que é um profármaco? Ele vai ser um composto químico, né? Sem atividade, que após ser metabolizado vai se ativar. Então, ele era inativo e vai ficar ativo após ser metabolizado, ok? Exemplo, por exemplo, que a gente vai ter o enalapril, a simvastatina, o omeprazol, tá? Guarda essa simvastatina aqui, ó, que nós vamos precisar dela, tá? O omeprazol também é legal, não vamos precisar aqui não, mas é legal saber, tá? Então, simvastatina, omeprazol. Por quê? Eles não são absorvidos no estômago, né? Ele vai ser absorvido no intestino, por exemplo, do omeprazol. Ele não é absorvido no estômago, ele vai ser absorvido lá no intestino, e aí depois de ser metabolizado pelo fígado, que ele vai ficar ativo, e aí sim ele vai atuar naquelas bombas ali de ácido clorídrico, né? Das clorídrico não, né? Aquelas bombas de próton ali no estômago, para poder evitar a formação de ácido clorídrico, tá ok? Depois, outra informação importante é saber que um fármaco ele pode ser metabolizado por diferentes tipos de enzimas, tá ok? E o que vai determinar qual delas o fármaco vai ser metabolizado é a afinidade delas. E a afinidade a gente relaciona muito com km, né? Lembra lá de biologia? Então, quanto maior km, menor afinidade. E quanto menor km, maior afinidade. O que eu quero dizer com isso tudo? Tá? Imagina que você tem um fármaco. Inicialmente, ele vai procurar aquelas enzimas onde ele tem maior afinidade, menor km, certo? Só que se aquelas enzimas ficarem saturadas, ele vai também chegar a outras enzimas com menos afinidade. O problema até aí é porque nem sempre a enzima que vai ser metabolizada por ele vai gerar um produto que não seja tóxico. Às vezes, ele, por trocar de enzima, ele começa a gerar produtos tóxicos para o nosso organismo. Tá? E aí, né, vem a nossa frase aqui, ó. Então, quanto maior o km, menor a afinidade, quanto menor o km, maior a afinidade. Quanto mais temos uma saturação de uma enzima que tinha maior afinidade, né, automaticamente o fármaco vai para uma próxima, que às vezes nem tem tanta afinidade. O problema é que às vezes essa segunda opção gera um composto mais tóxico, enquanto temos a antioxidante como o glutatión, tá tudo ok. Então, enquanto eu tiver o glutatión, vai estar tudo ok. O problema é se eu perco, né, ou se eu diminuo esses meus antioxidantes. Aí sim que a gente tem um problema instalado, né? Por quê? Porque vai dar toxicidade. Certinho? Outro detalhe também que é importante para a gente saber para poder começar o TP é o que? Cinética de eliminação de ordem 1 e cinética de eliminação ordem 0. Tá bom? Cinética de eliminação de ordem 1 é o quê? É quando a velocidade do desaparecimento de um fármaco ele é exponencial. Ou seja, uma fração constante vai ser eliminada por unidade de tempo, ou seja, 50% são sempre eliminados. Este tipo de eliminação depende da concentração plasmática, pois o aumento da administração do medicamento, mais fármaco será eliminado. Continua se eliminando 50%, mas esse 50% vai ser maior. O que eu quero dizer aqui? Estou eliminando metade sempre, certo? E aí, o que vai acontecer? Eu tinha 100, se eu elimino metade vai ficar 50. Aí eu tomei uma nova dose. Tenho 150 de nova dose agora no organismo, certo? Divide pela metade, elimino 75. Sobrou quanto? 75. Coloco mais 100. Agora minha nova dose vai ser o quê? 175. Agora vai ser 175 dividido por quanto? Por 2, né? Que é 50% que vai eliminar. Vai ficar 80 e poucos. Então eu sempre vou ficando com maior quantidade ali no organismo, tá ok? E o tipo de gráfico dela, né? Ela vai ser o quê? Se ele é exponencial, tá ok? Vai ser dessa maneira aqui, ó. Tá? Aqui, ó. É exponencial, tá ok? Já de cinética de ordem 0, é o tipo de cinética que vai ser o que? Diferente, pois não segue um padrão exponencial de eliminação. Inicialmente ele vai ser linear, pois o fármaco é removido de uma quantidade fixa, a qual não depende da concentração plasmática. Ou seja, se a dose aumentar, não aumenta a eliminação. Vai ser sempre constante, tá ok? Então, um constante, né, é quando eu perdendo... Desculpa, essa aqui vai ser a constante de ordem 0, esse aqui é o de ordem 1, tá? Falei errado. Então, sempre vai ser constante, é de ordem 0, tá? Então vamos lá.
Um paciente recebe uma dose de penicilina por via intravenosa para o tratamento de uma endocardite bacteriana. Os gráficos, na escala linear e semilogarítmica, então eu estou tratando da mesma droga, porém tenho dois gráficos, uma escala linear, a outra semilogarítmica. Mostram os níveis plasmáticos do fármaco que se determinaram periodicamente. Então eu tenho aqui logaritmo, eu tenho um exponencial. Certinho? Investigue sobre o mecanismo de eliminação da penicilina. Bom, penicilina, né, ela vai ser principalmente aí eliminada pela urina, pelas secreções tubulares, certo? E uma pequena porcentagem vai ser por fezes, né, pela bilis ali, e leite materno. Sua eliminação é sem câmbio, tá ok? E o mesmo fármaco é o mesmo fármaco e a mesma via, que eu estou falando aqui. Que esses dois gráficos são iguais, tá? Só que um é logaritmo, o outro é exponencial. Beleza? Sem uso de equações de cinética de eliminação, estabeleça a vida média de eliminação. Qual que é a vida média aqui? Poxa, se eu tinha no início 8, a média vai ser 4. 4 eu tenho quanto? 30. É o quê? 30 minutos. É a vida média. Não precisa de fazer conta. Determine o tempo necessário para a eliminação de aproximadamente 95% da dose administrada. Vamos lá. Se eu tinha 8, né? 8 o quê? 8 unidades ali, né, no plasma. Eu tinha, quer dizer que isso é 100%. Para eu eliminar 95%, vai ser x. X vai ser quanto? 7,6. Certo? Então 8 menos 7,6 dá 0,4. Com quanto tempo eu vou chegar em 0,4? Mais ou menos em 110. Tá ok? Então, pergunta número 1 resolvida. Pergunta número 2. Se administra a um animal experimental por via intravenosa uma dose de quê? De 500 mg de um fármaco X. E se mede as concentrações plasmáticas aos tempos indicados na tabela e aí a gente pode observar os resultados. Ok? A gente começa no tempo 0 com 60. Por que 60? Porque distribuiu, né? A dose foi de 500 mg, só que aqui agora eu já estou indo a concentração no plasma. Se distribuiu. E eu vejo que o quê? Vai caindo de 10 em 10, não é? Então isso aqui é uma forma exponencial. Não importa eu aumentar minha dose, eu sempre vou perder a mesma quantidade. Ok? Então, trate de calcular a vida média de eliminação. Poxa, se eu tinha, né, a concentração máxima era 60, quanto que eu vou chegar em 30? Em 6 horas. Então a vida média vai ser 6 horas. Vida média é o quê? É o tempo necessário para eu ter 50% da minha administração inicial no plasma. Tá bom? Letra B. Determine o tipo de cinética de eliminação do fármaco. Que causas poderiam determinar esse comportamento cinético? Bom, como é exponencial, forma o quê? Ordem zero. A velocidade não depende da concentração do fármaco, porque o fármaco é metabolizado e eliminado de forma constante. Tá? Essas enzimas aqui, elas se saturam, então não interessa se eu vou aumentar a concentração. Número 3. O ácido acetil salicílico, o AAS, né, se elimina por metabolismo hepático e por excreção renal. Investigue sobre, né, letra A, os processos que tenham lugar em um metabolismo de ácido salicílico. Bom, a gente vai ter o metabolismo digestivo, o hepático e o plasmático. Primeiro eu vou ingerir o ácido acetil salicílico e ele vai sofrer uma hidrólise, formando ácido salicílico e ácido acético. O ácido salicílico dentro do hepatocito ele vai sofrer três coisas. Uma oxidação, que com isso vai formar o ácido gentícico, que vai ser conjugado com o ácido glucurônico e formar quem? Um salicilacil glucurônico. E também pode atuar outra enzima, que pode ser uma UDP-glucuronil transferasa, que vai formar o mesmo produto, o silacil-lacílico, né? Ou pode atuar o quê? Uma glicina conjugação ou uma glicina N-acetiltransferase, que vai formar quem? O ácido salicilúrico. Certinho? E aí, o que eu posso falar também? Que a aspirina, né, ela vai ser um fármaco para dor, para febre, para inflamação. Tá? Por quê? Porque ela vai ser um inibidor da COX, né, ciclooxirrenasa, e também um antiagregante plaquetário. Para ter diferentes tipos aqui de resultados, se diz respeito a diferentes tipos de concentrações ingeridas. Tá? Letra B. A relação entre a dose, né, de acetil salicílico administrada de 100, 250, 500, 1500 mg e o tipo de cinética envolvida na eliminação.
Bom, vai ser um tipo de cinética mista, né? Quando a dose é baixa, é de ordem 1. Quando a dose é alta, é de ordem 0. Certo? A variação dos níveis de ácido salicílico, né, livre, que se elimina pelo rim em função da doses e a forma que poderia acelerar a eliminação do ácido renal. Como que vai ser? Bom, vai depender, né? São 80% vai ser eliminado como ácido salicilúrico, 15% como glucorônico e 5% como salicílico. Tá ok? Como que eu posso acelerar, né, a eliminação desse renal dele? Alcalinizando a urina. Por quê? Porque ele não é um ácido, é um ácido débil. Então, se eu alcalinizar, eu não vou deixar ele ficar no nosso organismo. Certinho? E aí, como é que eu vou alcalinizar isso? Por bicarbonato via endógena. Tá bom? Deixa eu só ler isso aqui. Quando o fármaco muda de cinética de eliminação, é porque se saturou algum processo. Perfeito. 4. Só dar um pause aqui. Bom, voltando, né? Número 4. O lorazepam é uma benzodiazepina cujo metabolismo se realiza por conjugação com ácido glucurônico. No entanto, o diazepam, em câmbio, sofre uma desqualificação e desalquilação, e posterior hidroxilação. Com quem? Com as CYPs, né, as P450 aí. E finalmente se conjuga com ácido glucurônico. Considere as possíveis consequências quando alguns desses fármacos se administram conjuntamente com um antibiótico claritromicina e com rifampicina, que possui capacidade para modificar a atividade de algumas enzimas do metabolismo hepático de fármacos. Bom, antes de responder a essa pergunta, é legal a gente decorar isso aqui, ó. Mnemotécnicas para indutores e inibidores. Indutores, África. Inibidores, Cecil. África quer dizer o quê? A de álcool, F de feniltoína, R de rifampicina, I de isoniazida, C de carbamazepil e o A, achei que estava aqui, A, não lembro, depois tem que olhar aí, tá? E os inibidores, Cecil, C de cloranfenicol, E de eritromicina, C novamente de cimetidina, I de interferon e o L, né, também aqui, não sei, eu acho que é por causa desse L final aqui, ó, ketoconazol, tá? Depois tem que confirmar isso aqui certinho. Bom, vamos lá. Então perguntou aqui, né, sobre quem? Claritromicina e a rifampicina. A rifampicina, ela vai ser um indutor, né? Então o que ela vai fazer? Ela vai estimular a excreção do lorazepam. Já a claritromicina, ela vai ser um inibidor da excreção. Então pode levar à toxicidade. Analise diferentes situações onde pode modificar o metabolismo hepático, com a idade, extremas de vida e indutores e inibidores. Indutores e inibidores a gente já respondeu aqui, né? Agora, por idade, é isso aqui, ó. Idade é um fator não genético da P450 que altera a sua função. Geralmente, a capacidade de metabolizar fármacos é menor em pessoas muito jovens e nos idosos, tá? Abaixo de 5 anos e acima de 60 anos, aproximadamente. Nos fetos e neonatos, muitas vias metabólicas ainda não estão ativadas devido ao fato de que as enzimas desse processo não foram ainda produzidas em quantidades suficientes. Certinho? Número 5. Dona Soledade, 65 anos, medicada com simvastatina, vai regularmente ao seu laboratório para realizar uma dosagem de creatinofosfoquinasa, que é a CPK. O que é a CPK, gente? Enzima citoplasmática que transfere fosfato da fosfocreatina para o ADP, formando então ATP e creatina. Tá? Investigue sobre o mecanismo de ação e que tipo de processos fisiopatológicos se utiliza a simvastatina ou análogos. Ok? Simvastatina, utilizada para reduzir a concentração de colesterol LDL, TAG, né, no sangue e aumentar a de HDL. Atua inibindo enzimas que sintetizam a colesterol, colesterol, né? Que no caso vai ser a quem? HMG reductase aí, ok? Que quadros que eu uso ela, né? Quando eu tenho ali, por exemplo, uma hipercolesterolemia, tá? Uma hiperlipemia. Então, enquanto ela realizava a extração de sangue, ela comentou que que há uma semana mais ou menos, né, ela foi ali no pronto-socorro de um hospital, onde a diagnosticaram como pneumonia, né, e receitaram 500 miligramas de eritromicina, como primeira dose e logo 250 miligramas por dia durante 10 dias. Tratamento que está cumprindo como tal se indicou, né.
Quando se realizam a análise bioquímica, se encontra os níveis de CPK, que os níveis de CPK dela estão aumentados, aproximadamente de 6 a 8 vezes sobre os valores normais. Proponha uma hipótese que explique os valores de laboratório e quais são as possíveis consequências desses resultados no paciente. Eritromicina, ela é um inibidor da P450, igual a gente já viu, né, que metabolizava quem? A simvastatina. Com isso, os níveis de simvastatina vão ficar altos, o que gera toxicidade. Gerando toxicidade, o que está acontecendo, né? Eu vou gerar a degradação ali dos células musculares, né? O que gera rabdomiólise. E com isso, aumenta CPK. Então, aumento de CPK é um indício de lesão muscular. Certinho? Questão número 6. Você decide utilizar um antibiótico para tratamento de uma infecção respiratória num paciente de 80 quilos, com função hepática e renal normal. A concentração efetiva que está compreendida num rango de 7,75 a 3 mg por litro, tá? É a ventana terapêutica. Os parâmetros cinéticos do fármaco são tempo de vida média, 90 minutos, depuração, né, de 400 ml por minuto, 100% sendo feito renal. A biodisponibilidade oral é de 50%, então se perde 50%, né, daquela administração. E o volume de distribuição aparente vai ser de 1 litro por quilo. Que doses você deve administrar para conseguir uma concentração de 3 miligramas? Bom, qual que eu usei aqui, né? Volume de distribuição vai ser igual a dose dividido pela concentração. Eu tenho volume de distribuição, que é quanto? Não é 1, tá? É 1 por quilo. A pessoa tem 80, então é 80. É igual a quanto? X é a dose que eu estou querendo saber, dividido por 3. 3 é o quê? A concentração que eu estou querendo, ó, 3 miligramas por litro. Fazendo a regrinha de 3, eu encontro que por via intravenosa é o quê? 250 miligramas. Por via oral, eu sei que eu perco 50%, não é? Então eu tenho que dobrar. No caso, 480 miligramas por via oral. Se o paciente apresenta uma diminuição da função renal de 50%, deveria modificar as doses? Claro, porque senão leva a o quê? Toxicidade. Logo de quanto tempo as concentrações começarão a estar por debaixo da concentração efetiva mínima? Bom, comecei com 3 miligramas. Após 90 minutos eu tenho 1,5. Ainda estou na ventana terapêutica. Após mais 90 minutos eu já tenho o quê? 0,75, estou no limite. 181 minutos, por exemplo, já tenho abaixo da ventana terapêutica. Então é a partir de 180 minutos. Certinho? Número 7. Uma criança de 6 anos e 25 quilos é levada a uma sala de emergência por convulsões. O médico vai injetar 10 miligramas de diazepam intravenosa, conseguindo que a convulsão ceda rapidamente. O paciente é derivado até o hospital, né, levado até o hospital, e durante o translado, logo de 10 minutos da administração de diazepam, apresenta uma nova convulsão. O diazepam possui os seguintes parâmetros farmacocinéticos: volume de distribuição 1 litro por quilo, depuração de 0,02 litros por hora por quilo, e o rango terapêutico é de 0,1 a 2,5 microgramas por mililitro, né? Por mililitros. De cara eu tenho o meu volume de distribuição aqui, ó, tem que multiplicar por 25, tá? Então ele vai ser 25. Então vamos lá. Relaciona esses parâmetros para conhecer a vida média de eliminação de um fármaco. Que utilidade poderia ter esse último valor? Ou seja, o de vida média, né? E poderá ter relação com a duração do efeito anticonvulsivante no caso planteado? Vamos lá, como é que eu calculo então o tempo de vida média? Vai ser uma constante, né, de 0,693 vezes o volume de distribuição dividido pelo clearance, certo? Tempo de vida média vai ser o quê? 0,693 vezes 25, dividido pelo clearance. Clearance vai ser o quê? Ele me deu aqui, ó. Depuração de 0,02 litros por quilo por hora, por quilo. Se é 25 quilos, eu tenho que multiplicar por 25. 0,02 vezes 25. Isso me dá o quê? 34,65 horas. Certinho? Então, o que está acontecendo, né? Aqui no caso, por que ele teve uma nova convulsão? Porque eu utilizei, resolveu, e por mais que eu tenha um tempo de vida média muito grande, eu tenho que saber que o diazepam, ele é muito lipossolúvel. O que isso quer dizer? Que ele se distribui muito facilmente. Então, quando ele é administrado no meu corpo, ele rapidamente chega no cérebro e também vai para os outros tecidos. E entra muito facilmente para os outros tecidos. Então, no sangue mesmo não fica nada. Vai ficar nos tecidos. Esse é o problema, porque eu deveria ter mais chegando no cérebro, só que eu não tenho. Então, pacientes, por exemplo, que precisam, né, de diazepam, né, por exemplo, por convulsão, tem que ficar gotejando.
e não eu utilizar de uma maneira só por intravenosa, tá ok? Esse aí é o erro, né? Aí eu coloquei algumas informações aqui, né? A dose, aqui ó, estamos falando de diazepam, que atua no sistema nervoso central, né, no receptor de GABA, então tem que ser lipossolúvel para poder atravessar a membrana, né, a barreira hematoencefálica. Vai chegar rápido no cérebro, mas em seguida vai para todos os tecidos pela distribuição. Mas vai ter saindo do cérebro, apesar de já ter no organismo, né? Lembrar também que as doses para convulsões são altas. O diazepam, ele é aquele que, por exemplo, em doses baixas, ele é para controlar a ansiedade. Dose um pouco mais alta para dormir. Doses altíssimas, né, que já são doses ali tóxicas, já é para quê? Para anticonvulsivantes, tá ok? A dose de diazepam pode ser dada 3 vezes, porque depois de 3 doses, né, eu aumento a quantidade de cloro no paciente. Com isso, entra muito cloro dentro das células. E eu preciso usar o quê? Bloqueadores de canais de cloro. Certinho? Bom, aí depois eu tenho aqui, né? Tente explicar o sucedido considerando o seguinte curva do hipotético de concentração. O que está acontecendo? Exatamente o que está escrito, tá? No início, eu tinha o quê? Ele estava se distribuindo, mas eu também estava eliminando. Então, eu não consegui, eu não abaixei muito, né, as minhas concentrações aqui dentro de um minuto só. Depois dessa fase, ela fica exponencial, né? Isso quer dizer o quê? Basicamente aquela ideia das vias de eliminação, né? Ali do cinética de eliminação, tá ok? Essa fase aqui agora eu tenho o quê? Eliminação somente, eu não tenho mais a distribuição. Certinho?